Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então, pessoal, agora era pra gente ter chegado nesse ponto na segunda-feira, mas na segunda-feira tivemos pequenos problemas técnicos e eu não consegui dar essa aula para vocês na segunda-feira. Então, eu vou dar essa aula hoje para vocês, que tô só vendo o vídeo, o nível do microfone aqui, tá legal? Que é essa aula aqui de introdução à teoria de controle, né? Então, a gente vai olhar um pouquinho de transformada de Laplace para controle. Na verdade, é mais fácil do que parece. A transformada de Laplace, eu sei que vocês viram lá em cálculo, talvez o cálculo C ou o cálculo D, se é que tem D. Pode até ser que vocês tenham visto no B, mas eu acho difícil. Acho mais fácil vocês terem visto no C ou no D. Vocês terem visto no C ou no D, mas tudo bem. A gente vai ver a transformada de Laplace um pouco diferente daquilo lá. Lógico que a transformada de Laplace ela vai continuar sendo a mesma ferramenta, só que o pessoal da matemática usa a transformada de Laplace só para resolver a equação diferencial, né? Então você faz a transformada de Laplace da equação diferencial, aí você resolve essa equação algebricamente, em vez de você resolver uma equação com derivadas lá, substituir exponencial complexa, não sei o que. Coisa que vocês devem ter visto bastante já com o Fábio, de resolver equação diferencial. Vocês fazem na mão, primeiro resolve a homogênea, depois resolve a particular, depois junta as duas, substitui as condições iniciais e tal. Isso tudo tem como você fazer via transformada de Laplace. E se você faz via transformada de Laplace, qual que é a vantagem? A vantagem é que você chega em uma equação que ela é puramente algébrica, é uma função de S, de uma variável S, que você tem que resolver, e você isola a transformada de Laplace da sua saída, em função desses termos S e tudo mais, e depois você aplica a transformada de Laplace inversa. E aí você vai encontrar a sua solução no domínio do tempo. O grande problema com isso é que a transformada de Laplace inversa é extremamente complicada de calcular. Então, você tem... primeiro, vocês devem ter ouvido falar de um negócio que chama decomposição em frações parciais. Decomposição em frações parciais. Isso é uma coisa que se faz lá em transformada de Laplace. Para você transformar uma transformada de Laplace toda doidona em algumas transformadas de Laplace mais simples para você fazer a transformada inversa. Aí você tem uma tabela de transformadas inversas que tem muitas transformadas, mas não tem todas. Às vezes você tem uma função de S muito complexa ali e vai ser difícil você encontrar uma transformada inversa. Então, assim, tem essa vantagem de você transformar uma equação diferencial em uma equação algébrica. A equação diferencial é aquela que tem derivadas integrais no meio, e a algébrica é a que não tem, né? Que é só continha normal mesmo. Então tem essa vantagem de você conseguir resolver as coisas algebricamente, e tem a desvantagem de você ter que fazer a transformada inversa. A transformada direta é fácil de fazer, também a gente faz por tabela, mas é fácil de fazer, mas a inversa é bem difícil. E aí, mas qual que é a grande jogada dessa transformada de Laplace para controle? A grande jogada é que quando a gente está estudando um sistema e está modelando ele para fazer o controle, a gente faz a transformada de Laplace e a gente pega essa transformada de Laplace e deixa ela em uma forma especial que vai dar para a gente todos os parâmetros que a gente precisa para controlar aquele sistema. Então a gente não precisa fazer transformada inversa.
né? Você vai pegar uma equação diferencial, transformar em uma equação algébrica e você não vai nem resolver, você só vai deixar ela numa forma padrão que a gente vai ver, e essa forma padrão já te dá tudo o que você precisa saber. Então essa é a primeira parte da transformada de Laplace para controle. É isso que a gente vai ver hoje. Então aqui, ó, começando a nossa aula, a transformada de Laplace ela vai ser uma ferramenta que auxilia na solução de equações diferenciais ordinárias. Equação diferencial ordinária, para nós que já estamos nesse ponto da matéria, pense em uma equação de movimento linearizada, tá? Isso é uma equação diferencial ordinária. Esse auxílio ele ocorre através de uma transformação da equação para uma forma intermediária que é puramente algébrica, que é aquilo que eu falei para vocês da função de S. Vocês inclusive já viram isso, mas a gente vai ver sobre um outro ponto de vista. É a mesma coisa, mas de outro ponto de vista. Essa forma intermediária é tão prática que muitas vezes dispensa a solução da equação diferencial, e dispensa mesmo, tá? E essa forma a gente chama de função de transferência. Muitas coisas que vocês estão vendo lá em vibrações dá para resolver com função de transferência. Dá para resolver. Eu vou mostrar depois, se sobrar um tempinho no fim da aula, a gente abre o MATLAB aqui. Senão eu posso fazer isso em outras aulas, lógico, não vou deixar de fazer, mas vocês vão ver que é muito simples de obter muita coisa do sistema só a gente tendo a função de transferência. E com base nessa função de transferência, a gente caracteriza o comportamento de todo o sistema. Beleza. Essa transformada é muito usada na teoria de controle. Aí é aquilo que eu já falei, né? Porque traz a possibilidade... Ah, não, isso eu não falei ainda, desculpe, achei que era outra coisa. Porque ela traz a possibilidade de modelar sistemas de diversos domínios e fazer a interação entre esses sistemas de domínios diferentes. Então, por exemplo, uma coisa que vai acontecer aqui da nossa disciplina, eu vou ter lá um sistema mecânico, que é a carga pendurada numa grua ou numa ponte rolante, e eu quero transportar essa carga. Ela tem um sistema lá que vai ser o pêndulo, né? Então o cabo tem um comprimento e tal, e eu quero controlar isso daí. Então eu quero transportar a carga lateralmente, diminuindo ao máximo a oscilação que essa carga vai ter, para não ter cargas dinâmicas na estrutura, tombamento e tudo mais. Então eu vou ter um sistema mecânico, mas esse sistema mecânico ele é tocado por um motor elétrico. É um motor elétrico que vai colocar a força no sistema mecânico, porque ele vai puxar os cabos, as roldanas lá e tudo mais. Esse motor elétrico ele é controlado por um circuito elétrico. E esse circuito elétrico, a parte de alta potência é analógica e a parte de baixa potência normalmente é digital. E a gente consegue fazer toda essa modelagem utilizando a transformada de Laplace. Na verdade, quando a gente vai para sistemas em tempo discreto, que são sistemas digitais, a gente usa uma outra transformada parecida com a transformada de Laplace, que é a transformada Z. Mas aí muitas vezes a gente fica alternando entre tempo contínuo e tempo discreto. Então você discretiza a planta, ou você pega uma planta discretizada e representa ela em transformada de Laplace. Você fica fazendo esse vai e volta aí, né? Então as coisas todas elas vão se resolver com essas transformadas básicas, ou Laplace ou análogas a Laplace. Como a gente vai mexer só com tempo contínuo, a gente vai mexer só com transformada de Laplace. A outra transformada se chama transformada Z. Tá? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar a transformada de Laplace. A transformada de Laplace ela tem essa definição aqui, ó. Então eu tenho uma função f de t pode ser a sua força excitadora, que está lá do lado direito da equação, pode ser o seu x de t, que está do lado esquerdo, que você ainda não calculou, pode ser qualquer função. E a nossa anotação vai ser assim, ó. Eu tenho esse operador L. Esse operador L vai ser a transformada de Laplace. Então, L de f de t vai ser a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st f de t dt. Isso aqui é uma integral no domínio do tempo. É uma integral indefinida, porque um dos limites é infinito. Só que a esta integral aqui nós damos o nome de f maiúsculo de s. Né? Porque o que acontece? Eu estou integrando aqui no domínio do tempo, estou integrando em t. Então essa função não dependerá mais de t. O resultado dessa integral não depende mais de t. Mas ele vai depender desse parâmetro s, que está nesse e a menos st aqui. Né? Então essa função de t passará a ser uma função de s. E, o jargão da área,
Quando a função do tempo é representada com letra minúscula, a transformada de Laplace dessa função, né, que é a função no domínio de Laplace, no domínio S, é representada com a mesma letra, só que em maiúsculo para facilitar a visualização das coisas, né? Outra coisa importante, essa transformada de Laplace que a gente usa é uma transformada que a gente chama de unidirecional, porque ela vai de zero até infinito. Existem transformadas de Laplace bidirecionais, que vão de menos infinito até infinito. Beleza, isso é o que a gente faz para fazer a transformada de uma função. Vou precisar calcular essa integral nessa disciplina aqui? Não vamos, porque todas as integrais que a gente vai precisar para fazer essa transformada de Laplace, elas já estão tabeladas. Alguém já fez essa integral aqui para uma função f de t igual a t, f de t igual a seno de ômega t, cosseno de ômega t, x ponto, né, uma derivada, ou f ponto, uma derivada da função f, função do tempo. Enfim, tem várias transformadas que já foram calculadas. Então a gente vai simplesmente dizer que a transformada de Fourier de f de t é f de s. Esse cálculo aqui a gente não vai precisar fazer, mas a gente vai precisar pegar na tabela qual que é a expressão para esse resultado aqui. Bom, aí a gente tem a transformada inversa. A transformada inversa a gente representa com esse operador L elevado a menos 1, não é que é 1 sobre L, tá? Esse L a menos 1 quer dizer que essa função aqui, que esse operador é o operador inverso da transformada de Laplace. Então, se a transformada de Laplace de f é f, a transformada inversa de Laplace de f será f, é o caminho de volta. O que mais? Aí a gente já vai para propriedades e tem uma propriedade da transformada de Laplace que é extremamente importante para nós. Ela que permite e que facilita muita coisa. A transformada de Laplace é um operador linear. Eu lembro que eu já falei com vocês sobre operadores lineares nessa disciplina em algumas aulas atrás e a gente vai retomar isso daí aqui. Então, se a transformada de Laplace é um operador linear, que eu tinha falado quando a gente estava fazendo linearização lá, agora eu lembrei. Vai acontecer o seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma função f de t, eu sei que a transformada de Laplace de f é f, certo? Nem vou precisar aqui. Mas eu sei que, o que eu quero fazer? Eu tenho essa função f de t, eu multipliquei ela por uma constante a e vou tirar a transformada de Laplace deste produto aqui, ó. Então, a transformada de Laplace de a constante que multiplica f de t é a que multiplica a transformada de Laplace de f de t. Beleza. Para uma outra constante e uma outra função, é exatamente a mesma coisa, que é a mesma propriedade. Então, a transformada de Laplace de b que multiplica g de t é b que multiplica a transformada de Laplace de g de t. Isso é uma parte da linearidade. Qual que é a outra parte da linearidade? Eu tenho essas duas funções f e g. A transformada de Laplace da soma dessas duas funções é a soma das transformadas de Laplace de cada função. Então, transformada de Laplace de f de t mais g de t é a transformada de Laplace de f mais a transformada de Laplace de g de t. E a característica de linearidade é exatamente a combinação dessas duas propriedades aqui. Dessa propriedade de eu poder tirar a constante para fora, a constante multiplicativa para fora da transformada, e de eu poder quebrar a transformada da soma na soma das transformadas. É só lembrando que, por que isso aqui acontece e por que isso aqui acontece? Porque a transformada de Laplace é uma integral. E isso aqui eu posso fazer em integral. Eu posso tirar a constante para fora, eu posso fazer que a integral da soma é a soma das integrais. Então, isso aqui é só a mesma propriedade das integrais. E aí, a transformada de Laplace de uma constante vezes f mais outra constante vezes g é igual a primeira constante vezes a transformada de f mais a segunda constante vezes a transformada de g. No mundo acadêmico, a gente nem passa por essas três linhas aqui que eu mostrei para vocês anteriormente. Quando você quer representar que algo é linear, você representa dessa forma direto, ó.
Função de AF mais BG é B função de F mais... Aliás, é A função de F mais B função de G. Beleza, isso aqui é linearidade pura e simples. Está mostrado aí. E por que a gente precisa da linearidade? Porque a gente vai aplicar a transformada de Laplace em equações diferenciais que representam sistemas. Então, olha só. A gente tem aqui algumas transformadas importantes. Eu acho que talvez nesse slide já tem todas que a gente vai precisar nessa matéria. Então, aqui, ó, a gente tem a transformada de Laplace de e elevado a menos alfa t, sendo alfa uma constante. Isso daqui é igual a 1 sobre S mais alfa. Esse S aqui é o S do domínio de Laplace. Repara que as funções aqui elas sempre vão depender de S e podem depender das constantes que estão aqui dentro da transformada, mas nunca vão depender de t. Depois eu tenho transformada de 1 menos e a menos alfa t, que essa função é bem importante também, aparece muito em sistemas de primeira ordem. É isso aqui, alfa sobre S que multiplica S mais alfa. Transformada de Laplace de seno de ômega t é ômega dividido por S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Transformada de Laplace do cosseno de ômega t, eu vou trocar esse ômega de cima por S. Então é S sobre S quadrado mais ômega ao quadrado. Transformada de Laplace de U de t é aquela função degrau. Eu não estou lembrado se nessa disciplina eu já cheguei a falar com vocês sobre função degrau, eu acho que não. Essa função degrau aqui, ela é extremamente importante para nós, por quê? Deixa eu sair desse slide aqui, depois eu volto. Lousinha. Hoje a minha lousinha está funcionando. Não foi na aula de vocês que ela deu pau. Foi na aula do pessoal de Macflu. Aí, oi, pode falar. Você conseguiu gerar aqueles PDFs dessa lousinha aí? Não consegui, cara. Não consegui mesmo. Eu tenho até todas as aulas que eu dei esse semestre, eu tenho salvas aqui, ó. Tem um menuzinho aqui, mas eu não consigo exportar isso aqui para o PDF. Professor, Pode falar. você tinha perguntado, a gente viu isso em cálculo D. No Cálculo- cálculo D mesmo. Cálculo D, né? Isso. Aí só um aviso também, o Rodrigo pediu pra avisar que ele tá voltando pra Amparo agora, Uhum, que a internet do sítio dele tá muito ruim, uhum. que ele vai demorar uns 20 minutos pra chegar em casa e aí ele tá perguntando se por causa da questão da presença. Só por causa Não. disso. Tranquilo, não tem problema não. Tá bom. Tá? Obrigado. Função degrau, galera. Função degrau, ela é assim, ó. Ela é bem simples mesmo. Eu tenho aqui o eixo do tempo e eu tenho aqui a ordenada, que é um eixo y qualquer. Tanto faz. A função degrau, ela funciona assim, ó. Ela é 0 antes de t igual a 0. Em t igual a 0, ela passa para 1. E aí, daqui para frente é t igual a 1. Então, aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 0. E essa função aqui é a função degrau, que também é conhecida como U de t. Por que essa função degrau é importante? A função degrau é importante porque uma hora a gente vai ter que aplicar a transformada de Laplace de qualquer coisa que tiver na nossa equação de movimento, né? E a transformada de Laplace, até é bom escrever a mão, porque a transformada de Laplace, você tem que representar ela com um Lzinho bem bonitinho assim. A transformada de Laplace de f de t, ela é a integral de 0 até infinito, e elevado a menos st, f de t, dt. Essa é a nossa integral, que a gente vai ter que calcular. Então, repara que ela é uma integral que é calculada de 0 até infinito, né? Então, ela começa em 0. Isso quer dizer que tudo que está antes de 0, para qualquer uma das funções, tem que ser 0.
Então, por exemplo, vamos pegar um sistema lá de um massa-mola amortecedor lá de vibrações. A gente tem um sistema lá que tem uma equação de movimento que é mx dois pontos mais cx ponto mais kx é igual a f SF constante seno, nossa senhora, peraí, seno de ômega t. Beleza. Quando eu for aplicar a transformada de Laplace, desse lado aqui, por exemplo, eu vou aplicar essa transformada de Laplace fazendo a integral de 0 até infinito de e a menos st f de t, que é fzão seno de ômega t, dt. Beleza. Por causa desses limites aqui, ó, por causa dela começar em zero e até infinito, por um formalismo matemático, quando a gente sabe que a gente vai usar a transformada de Laplace unidirecional, a gente já escreve essa função aqui assim, ó. A parte da esquerda fica normal, e a parte de direita, que é f seno de ômega t, a gente já escreve ela multiplicada por u de t. Por quê? Porque se eu desenhar aqui de verdinho, ó, o seno de ômega t, ele vai ter essa cara aqui, certo? Só que ele vai para o negativo também. Para desenhar outra igual para o lado de cá, né? O seno de ômega t, ele tem essa cara aqui. Quando você multiplica pela função u de t, o que acontece com o seno? Acontece o seguinte, a gente vai zerar esse lado da esquerda aqui, porque eu estou multiplicando ele por zero. Então eu vou ficar... Deixa eu bonitinho aqui. Eu vou ficar com algo zerado aqui. E aí, a partir de zero, ela vai começar a ser seno de ômega t. Então, agora que eu multipliquei por u, isso aqui é seno de ômega t que multiplica u de t. E você sabe agora que a sua excitação ela só está definida para um período positivo de tempo, não para um período negativo de tempo. Então, aplicando essa transformada aqui, eu não estou ignorando uma parte da função. Na verdade, a gente está mostrando que essa função ela realmente só é definida para um período positivo de tempo. E isso aqui é proposital, tá? E, por exemplo, se a minha excitação fosse uma constante, vamos dizer que a minha excitação aqui fosse... Vamos escrever de outra cor aqui. Amarelo é tão ruim, né? Vamos escrever de preto. Vamos dizer que a minha excitação fosse só f barra de t, e f barra é constante. Como que eu represento isso? Eu vou ter que pegar, para representar essa excitação aqui, para representar isso daqui, sabendo que eu vou usar o domínio de Laplace, eu já escrevo de cara f barra, que é a constante, que multiplica u de t. Porque aí eu sei que essa excitação ela é constante, só que ela só está definida realmente para o período positivo de tempo. Para o período negativo, ela não está definida. Então, é um pequeno formalismo matemático, mas é importante a gente conhecer a função degrau, porque a gente vai utilizar ela. Inclusive, em controle, uma das coisas muito importantes para caracterizar um sistema é a função de resposta ao degrau, né? Na verdade, é o degrau unitário. Então, a gente precisa conhecer o de t, precisa saber o que ela significa no tempo e precisa saber qual que é a transformada de Laplace dela. E aí a transformada de Laplace dessa função u de t aqui... Professor, pode falar. eu perdi a parte do f barra, não entendi. O f barra é assim, ó. Imagina que você vai ter um sistema massa-mola amortecedor e ele vai ser excitado por uma força constante. Se você está fazendo o seu exercício normal, você vai escrever sua equação lá. Mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a uma força constante F barra. Beleza, acabou o problema. Só que, na verdade, essa força constante F barra,
O sistema como um todo, na verdade, você só resolve para t maior do que zero. Você não vem resolvendo de t igual a menos infinito, já com essa força constante, e resolve depois para t igual a zero e t maior que zero. Você já resolve isso aqui de cara para t maior ou igual que zero. Então essa força aqui, ela nem estava atuando no seu sistema antes de t igual a zero. Ela passará a atuar no seu sistema em t igual a zero. Tanto que, se você vê a resposta temporal de um sistema massa-mola excitado por uma força constante, a resposta temporal dele, vamos dizer, em deslocamento, ela vai ser o seguinte, ó. Eu tenho o eixo do tempo aqui, eu tenho o eixo x aqui, eu tenho o eixo x aqui, o eixo, na verdade é o x, né, que é o x de t aqui, deslocamento do sistema. E aí, se eu aplico uma força constante, como que esse sistema responde? Ele vai responder assim, partindo de condições iniciais nulas. Ele vai partir do zero, velocidade zero e deslocamento zero. Ele vai passar pela condição de equilíbrio estático, com essa força constante aplicada, ele vai passar por ela, e aí depois ele vai oscilar em torno dessa condição de equilíbrio estático e se estabilizar na condição de equilíbrio estático aqui. Então você vê, essa força aqui, ela não estava sendo aplicada antes no sistema. Ela é aplicada em t igual a zero e você só resolve para t igual a zero para frente, né? Então, quando você vai representar o seu sistema, existe um formalismo matemático de que essa função, que é uma constante aqui, que está excitando o seu sistema, na verdade, ela é uma constante que multiplica a função degrau. Deu para entender? Deu sim, professor. Beleza. Aí vamos lá, vamos voltar aqui. Então, a gente já viu essa 5. Agora a função, a integral da função degrau é 1 sobre s. E esse 1 sobre s ele vai aparecer sempre que a gente falar em integrais. Isso aqui é muito importante. Depois vocês vão ver por quê. O motivo não tem muito a ver com degrau, mas no fim das coisas as coisas têm a ver. Mas a explicação teórica é um pouco diferente. Depois a gente tem aqui a transformada dessa função aqui, que é e a menos alfa t seno de ômega t, que é ômega dividido por s mais alfa elevado ao quadrado mais ômega ao quadrado. Isso aqui aparece muito para sistemas de segunda ordem. Resposta temporal, né? Resposta temporal é lógico, mas resposta homogênea, resposta transiente, caramba, sumiu a palavra. Resposta transiente de um sistema de segunda ordem tem essa cara aqui, pode ser com seno, pode ser com cosseno, também tem para o cosseno aqui, a gente troca com ômega por s mais alfa. Tem umas coisas aqui que, quando você faz vibrações, você vê que essas coisas aqui, de tipo, uma hora aparecer esse ômega aqui, que é um termo que está aqui embaixo, outra hora apareceu o s mais alfa aqui em cima, as coisas têm muito a ver, sabe? Quando você tem um seno, quando você tem um cosseno, você tem uma alteração de fase aí que causa isso daí, é bem legal. E essa daqui é uma das importantes, uma das muito importantes, que é a transformada de Laplace da derivada de uma função. Como que eu calculo a transformada de Laplace da derivada de uma função, sabendo que a transformada de Laplace dessa função é f de s, né? Se eu sei que a transformada de Laplace de f de t é f de s, a transformada de Laplace da derivada dessa função aqui vai ser f de s que multiplica s menos a função f calculada em t igual a zero. Beleza. Isso aqui vai se simplificar depois para nós. Quando a gente for mexer com função de transferência, isso aqui vai ser um pouco mais simples. Se você vai fazer a transformada de Laplace da segunda derivada de uma função, que é algo que nós também vamos precisar, porque a gente vai fazer a transformada de Laplace de x dois pontos, né? Então, a transformada de Laplace da segunda derivada de uma função f de t é s ao quadrado, f de s, menos s f de zero, né? F calculado em zero, menos a derivada temporal de f
calculado em t igual a zero. Você vê que começa a aparecer um padrão aqui, né? Então, quer dizer, quando eu vou fazer a transformada de Laplace de uma derivada, de uma enésima derivada de uma função, enésima porque eu derivei n vezes, vai aparecer um s elevado a n que multiplica a transformada de Laplace da função que está lá dentro. E depois vão aparecer aqui menos uma série de s, né? Se fosse, por exemplo, a derivada terceira aqui, eu teria menos s ao quadrado, fzinho de zero, menos s ddt de f calculado em zero, menos s ao quadrado, segunda derivada de f calculado em t igual a zero. Essa série aqui ela vai se expandindo. Então, tem um padrão. Isso aqui tem um padrão. Essas funções aqui calculadas em zero, elas são as condições iniciais do sistema, né? Então, as condições iniciais, na verdade, da sua função. Então, a sua função calculada em zero, a sua função e a derivada da sua função calculada em zero, isso aqui é a condição inicial, tá? E para para a função de transferência, a gente vai usar condições iniciais nulas. Quer dizer que fzinho de zero vai ser zero, a derivada de fzinho vai ser zero. Então, quando a gente tiver que calcular uma função de transferência, eu não vou ter essa série que vai para frente aqui, dependendo de fzinho. Eu só vou ter, por exemplo, transformada de Laplace da derivada de f, s que multiplica fzão. Transformada de Laplace da segunda derivada de f, s ao quadrado que multiplica fzão, o resto é zero. Assim por diante. Isso aqui facilita muito, fica muito fácil fazer conta com isso. Não parece, pela fórmula, mas fica muito fácil fazer conta com isso. Bom, vamos aplicar isso tudo. Então, eu fiz questão de pegar aqui um exemplo que não é um sistema mecânico, para vocês verem que eu não preciso necessariamente aplicar isso em sistemas só mecânicos, só dinâmicos. Eu posso aplicar em qualquer sistema que seja modelável por uma equação diferencial. E, né, como eu falei para vocês lá no começo, essa é uma grande vantagem da transformada de Laplace. Porque eu consigo pegar um sistema elétrico, um mecânico, um hidráulico, um pneumático, transformar tudo isso em transformadas de Laplace, manipular essas transformadas e resolver tudo de uma vez só. Então você faz uma modelagem multidomínio, e isso é muito bom. Tem outras ferramentas matemáticas que fazem isso, uma delas se chama Bond Graph, mas é muito complicado. Eu acho que a transformada de Laplace é bem mais tranquilo. Tem gente que gosta do Bond Graph, mas eu particularmente não gosto. Então a gente tem uma equação que descreve esse sistema. Não vou passar por teoria de sistemas elétricos com vocês. Vocês só precisam saber que eu tenho uma fonte de tensão aqui, que é uma fonte V de T. Ela vai me dar uma tensão V de T. Vai passar uma corrente elétrica aí por esses elementos aqui. Eu tenho um resistor e um indutor. O resistor tem uma resistência R e o indutor tem uma indutância L. Se eu equacionar esse sistema aqui usando a lei de Ohm e lei de Kirchhoff e as leis de cada um dos elementos aqui, a gente vai chegar nessa equaçãozinha que diz o seguinte: L di dt, então I é uma variável do tempo, mais R que multiplica I, é igual a tensão V de T. Então, L vezes derivada da corrente mais R vezes a própria corrente vai ser a tensão que eu aplico ali do outro lado. Se essa tensão for variável, a corrente é variável, e assim por diante. E se essa tensão for constante, eu posso ter um transiente aqui. Funciona muito parecido lá com o que vocês estão vendo em vibrações. A única diferença é que esse sistema aqui é de primeira ordem, porque eu só tenho uma primeira derivada aqui, eu não tenho uma segunda derivada. Mas aplica-se igual e as contas ficam curtinhas, é bom de ver. Então, olha só, eu vou estudar isso daqui para determinadas condições. Qual que é a condição que eu vou estudar? Primeiro, eu vou aplicar uma tensão constante aqui. Não vou aplicar uma tensão variável. Primeiro eu vou aplicar uma tensão constante, sei lá, por uma pilha ali. E outra coisa que eu quero estudar é o seguinte: eu vou começar esse problema aqui por uma condição onde a corrente será zero. A corrente vai ser zero quando esse indutor estiver totalmente descarregado.
né? Então, conforme a gente vai carregando ele, ele vai carregando energia potencial em forma de campo magnético. E quando ele estiver 100% carregado, a corrente passa como se ele fosse um curto-circuito aqui. Mas enquanto não, enquanto ele estiver vazio, aqui sem campo magnético formado, a corrente nem consegue passar de cara. Então essa corrente vai ser zero e depois ela começa a subir, porque ele começa a acumular campo magnético e assim por diante. Então essa é a condição que a gente de fato vai estudar. Bom, eu vou pegar essa equação que descreve o sistema e vou aplicar a transformada de Laplace do lado direito da equação, que é só no V de t aqui. Então, a transformada de Laplace de V de t é a transformada de Laplace desse V0, que é constante, mas lembra que eu falei, essa constante aqui ela tem que ser multiplicada por um degrau, porque a transformada que a gente está fazendo é unilateral, porque a gente só vai resolver para tempo positivo. Então, eu vou ter, na verdade, a transformada de Laplace de V0 que multiplica U de t. Bom, V0 é uma constante, eu posso tirar fora da transformada de Laplace, e eu vou ficar com V0 que multiplica a transformada de Laplace de U de t. Bom, transformada de Laplace de U de t, a gente já tinha visto no slide anterior aqui, que é 1 sobre S. Então, vamos lá. Transformada de Laplace de U de t é 1 sobre S, que multiplicada por V0 vai se tornar V0 sobre S. Tudo ok. Agora eu vou aplicar a transformada de Laplace do lado esquerdo dessa equação aqui. Então eu vou fazer a transformada de Laplace de LdI dt mais RI. Bom, eu consigo aplicar linearidade aqui. Então tudo que é constante vai para fora e a transformada de Laplace da soma é a soma das transformadas. Então eu vou ficar com L transformada de Laplace de DI dt mais R transformada de Laplace de I. Isso daqui vai ser igual a L que multiplica S transformada de Laplace de I, que é o Izão de S, mais a condição, na verdade, isso aqui não é um mais, né? Segundo a nossa fórmula lá, acabei de detectar um erro. Isso aqui é um menos. Então vamos lá. Ela é zero, então não faz diferença, mas para ficar certinho. Vai. Aqui. Então a gente tem L que multiplica a transformada de DI dt, que é S de S menos Izinho de zero, mais R que multiplica a transformada de Izinho, que é Izão de S. Beleza. Eu tenho Izinho de S aqui nos dois termos, que eu posso tirar em evidência, e eu tenho I0 aqui, que é zero, que eu já vou substituir igual a zero. Então eu vou ficar com LS Izão de S mais R Izão de S. E eu vou tirar esse Izão de S em evidência. E eu vou ficar com LS mais R, que multiplica Izão de S. Isso daqui é a transformada de Laplace do lado esquerdo dessa equação aqui. Você repara na forma desse fator aqui que multiplica o I, como ele tem uma semelhança visual com a equação. Eu tenho LS mais R, que multiplica o I, tudo por fora aqui, né? E aqui eu tenho LdI dt mais RI. Você vê que tem uma semelhança muito forte. E bom, se eu juntar o lado esquerdo com o lado direito, eu sei que o que eu já calculei agora, que é o lado esquerdo, tem que ser igual ao lado direito. Então, LS mais R, que multiplica I de S, é igual a V0 sobre S. O que eu faço com isso? Eu quero calcular o Izinho de t. Para calcular o Izinho de t, eu fiz a transformada de Laplace, calculei tudo aqui em função de Izão de S. O que eu tenho que fazer agora? Isolar o Izão de S e fazer a transformada inversa. Então vamos lá. Aqui está a nossa equação. LS mais R que multiplica Izão é igual a V0 sobre S. Vamos isolar o I. Isolando o I, eu tenho V0 dividido por S, que multiplica LS mais R. Agora eu tenho que olhar na minha tabela de transformação, né? Na minha tabela de transformadas lá. E na minha tabela de transformadas, se você olhar, a gente vai ter um negócio assim, ó. Vamos lá. Vamos voltar lá na tabela. Vai dar um trabalho aqui, mas a gente chega lá. Tabela. Olha aqui, ó. Dá uma olhada nessa transformada aqui, ó. Transformada de 1 menos e a menos alfa t
é igual a alfa dividido por S, que multiplica S mais alfa. Essa daqui é bem parecida com a expressão que a gente tinha lá. Eu só preciso dar uma manipulada para que apareça a mesma constante aqui em cima e aqui somando com S aqui embaixo. Isso aqui tudo pode estar multiplicado por uma outra constante, porque a constante que está multiplicando sai da transformada de Laplace, então não tem problema. Por isso a gente faz aquela manipulação toda, voltando lá, aqui ó. Como que a gente chega daqui até aqui? Bom, eu tenho que multiplicar e dividir por R sobre L, né? Então, a hora que eu multiplico e divido por R sobre L, a gente vai conseguir essa expressão aqui, olha. O L sumiu daqui, tá vendo? Na verdade, nem multiplicamos e dividir, só dividir em cima e embaixo por L primeiro. Aí se eu dividir isso aqui em cima e embaixo por L, eu vou ficar com esse R sobre L aqui embaixo, e eu vou ficar com 1 sobre L em cima. E aí eu tenho que multiplicar e dividir por R para que eu fique com essas constantes aqui iguais, né, que era o alfa lá da nossa transformada. Agora que eu já tenho isso daqui, eu consigo fazer a transformada inversa porque eu sei a transformada de uma função. Eu conheço a relação entre a função no tempo e a função no domínio de Laplace. Então, o que eu faço? A gente conhece essa transformada aqui. Eu sei que a transformada de Laplace de 1 menos e a menos alfa t é alfa sobre S que multiplica S mais alfa. Então, eu simplesmente vou olhar para isso aqui e falar, se I de S vale isso daqui, então Izinho de t vai valer V0 sobre R, que multiplica 1 menos E elevado a menos R sobre L, t. Resolvido. E é isso que a gente faz. Ó, aqui tem o processo todo, né, da linearidade e da transformada de alfa sobre S, S mais alfa, e a gente faz a manipulaçãozinha, né? Izinho é transformada de Laplace inverso de Izão, que é a transformada de Laplace inverso disso daqui tudo. Como eu falei para vocês, a constante sai para fora. Transformada de Laplace disso daqui é 1 menos E elevado a menos R sobre LT. Então a gente simplesmente consegue olhar para essa função aqui e falar assim, olha, a transformada inversa vai ser isso, então isso é o meu Izinho de t, que é o que a gente queria calcular. Beleza, a gente vai precisar fazer tudo isso? Não, a gente vai parar no meio do caminho, mais ou menos no meio do caminho, vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos fazer o mesmo exercício, só que imaginando agora que eu não conheço a entrada, né? Eu já estou chamando de entrada. Essa função v de t aqui, ó, repara que ela fica do lado direito da equação, ela é mais ou menos como se fosse a força que vai agir lá no meu sistema massa-mola. É uma função de t que fica do lado direito. Isso aqui, a gente sempre chama isso aqui de entrada. E a definição de entrada para um sistema ela é arbitrária. É você que decide o que vai ser a entrada. Se eu quisesse falar assim, olha, eu quero que a entrada do meu sistema seja a derivada da tensão. Ok, você consegue fazer. Vocês vão ver já, na hora que a gente estiver tratando de função de transferência, vocês vão ver como que eu consigo fazer essa definição arbitrária da entrada de uma maneira simples. Inclusive, eu gosto sempre de fazer o link com vibrações, porque eu sei que vocês já viram algumas coisas lá. Mas quando você está estudando vibrações lá, vibrações de sistemas de 1 grau de liberdade, aí eu tenho vibração forçada. Então é um sistema excitado por uma força excitadora externa. Beleza, depois eu tenho excitação pela base. O que muda? Muda que a excitação ela depende agora não de uma força externa, mas ela depende de uma posição e de uma velocidade que entra pela base. E aí você calcula aquelas transmissibilidades de força, de deslocamento e tudo mais. Ou quando você está mexendo com desbalanceamento rotativo, também a sua força ela tem uma expressãozinha diferente lá. E aí você faz a transmissibilidade de deslocamento do desbalanceamento para o seu sistema, ou a transmissibilidade de força do desbalanceamento para o sistema, ou para o solo, independente. E tudo isso em vibrações, tudo que vocês estão vendo, todas essas aplicações de vibração forçada, excitação pela base, desbalanceamento rotativo, fazer a transmissibilidade de deslocamentos, fazer a transmissibilidade de força,
Essas coisas todas, vocês vão ver que no domínio de Laplace é simplesmente você definir a entrada de uma maneira diferente. É só isso, tá? Por isso que a entrada ela pode ser definida arbitrariamente. Você vai definir que algo é a entrada do seu sistema, outro algo é a saída, e você quer saber a relação entre essa entrada e essa saída. Então você pode definir essas coisas arbitrariamente. Voltando aqui, a gente vai dizer que a nossa entrada é desconhecida. Bom, se a entrada é desconhecida, como que eu faço a transformada de Laplace? E se eu sei que a minha entrada é desconhecida, eu não consigo dizer quanto que vale essa função, essa transformada de Laplace de V de t. Mas ela é definida como Vzão de S. Sei lá o que significa Vzão de S, mas ela é uma função Vzão de S. Quando eu conhecer V de t, eu consigo fazer uma transformada de Laplace e calcular essa função Vzão de S em termos de S de fato. Mas enquanto não, ela vai ficar como Vzão de S e acabou. Da mesma forma que a corrente elétrica fica como Izão de S aqui, e a gente não sabe quanto ela vale até calcular. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função Vzão de S aqui, que é a excitadora, que aqui a gente vai chamar de entrada, e eu vou definir que a saída do meu sistema, saída também é algo que a definição é arbitrária, mas a saída é mais fácil de entender o que é. A saída é aquilo que você quer calcular. Então, por exemplo, nesse sistema aqui, essa equação diferencial está em termos da corrente. Eu quero calcular a corrente, então a corrente é minha saída. Podia ser derivada da corrente também, aí é arbitrário. Mas normalmente o que você quer calcular já é a sua saída. No sistema massa-mola, o deslocamento é a saída. Pode ser a velocidade, pode ser a aceleração, pode ser a força de um elemento, pode ser qualquer coisa. Mas, de cara, assim, a primeira coisa que você adota como saída é sempre quem você está calculando. E a entrada é mais ou menos sempre quem está excitando o sistema. Então, eu não conheço saída, não conheço entrada, mas eu posso calcular aqui a relação entre a saída e a entrada. Então, eu vou fazer a continha aqui, e vou isolar o I, vou dividir por V, e eu consigo dizer o seguinte, a minha corrente elétrica I dividida pela minha tensão elétrica V, elas vão me dar essa expressão aqui, que é 1 sobre Ls mais R. É uma função no domínio de Laplace. O que essa função representa? Olha aqui, a razão entre a saída e a entrada de um sistema no domínio de Laplace é a função de transferência. Isso é função de transferência, galera. É isso que a gente vai calcular bastante agora. Dela é possível extrair todos os parâmetros do comportamento do sistema. Como assim? Só dessa funçãozinha aqui eu consigo saber o que o sistema vai fazer? Consigo. Olha só. Quando eu tiver um sistema de primeira ordem, o sistema de primeira ordem é um sistema cuja equação diferencial só tem a primeira derivada. Quando eu tiver um sistema de primeira ordem, eu sempre vou calcular a função de transferência dele, que é a relação entre a saída e a entrada, e eu sempre vou chegar em algo que tem essa cara aqui, que eu consigo, na verdade pode ser multiplicado por uma constante, mas eu consigo escrever com essa cara aqui, E essa cara aqui é uma função que a gente denomina aqui como gama sobre tal que multiplica S mais 1. Quem que é gama e quem que é tal? Gama é algo que a gente chama de ganho da função de transferência e o tal é chamado de constante de tempo. Isso para sistemas de primeira ordem. E a constante de tempo está relacionada com a velocidade de resposta do sistema, sendo um sistema que responde rápido ou que responde lentamente. E o ganho, esse ganho gama aqui, ele é um fator, como se fosse um fator de amplificação do sistema. Então, quero dizer assim, depois que o transiente passar, depois que tudo se estabilizar, aonde que a minha corrente vai chegar nesse circuito elétrico? Ela vai chegar em algo que é a minha tensão multiplicada por algo. Esse algo que está multiplicando a minha tensão é o meu ganho. Tá? Então, o que a gente tem lá do nosso sistema? O nosso sistema deu uma função de transferência que tem essa cara aqui. I sobre V é 1 sobre Ls mais R. Eu quero transformar isso daqui em algo que tem essa cara aqui. Então, eu tenho que fazer aparecer esse 1 aqui. Isso aqui é a parte mais importante. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por R. E eu vou obter em cima 1 sobre R. E embaixo
L sobre R que multiplica S mais 1. Então, a gente sabe que pelas definições aqui, o ganho é 1 sobre R e a constante de tempo é L sobre R. Beleza. O que isso significa lá para o nosso sistema? Olha aqui, ó. Olha aqui para a resposta do sistema. Essa função aqui, ó, 1 menos e elevado a menos r sobre lt, até vou copiar isso aqui para nossa lousa para a gente poder rabiscar um pouquinho. Gente, tô com calor. Essa função aqui, mais páginas. Essa função aqui, ela funciona assim, ó. R é positivo e L é positivo. Então, e elevado a menos R sobre LT é uma exponencial, né? Isso aqui, ó. E elevado a menos R sobre LT. Isso aqui vai ser a mesma coisa que E elevado a menos T sobre tal. Tal é a nossa constante de tempo. O que isso aqui representa? Como t é positivo e tal é positivo, essa exponencial aqui de e elevado a menos uma constante que multiplica t é uma função que tem essa cara aqui, ó. Quer ver? Vamos desenhar o nosso eixo aqui. Aqui é tempo. Essa eu vou desenhar de verde. Então, e elevado a menos t sobre tal é uma função que, bom, em t igual a zero, eu vou ficar com e elevado a menos zero, que é e elevado a zero, que é 1. Então, ela começa em 1 aqui, ó. Conforme t vai crescendo, eu vou ficar com e elevado a menos t, que multiplica uma constante. Isso aqui é uma função decrescente, tá? Então, essa função aqui, ela vai caindo para zero exponencialmente. Ela nunca chega em zero, mas ela vai decaindo exponencialmente para zero. Ela tem mais ou menos essa carinha aqui. Se a minha habilidade manual permitir, eu desenho uma mais bonita para vocês aqui. Aí, ó. Ela vai caindo assim, mas nunca chega em zero. Tem uma assíntota aqui. Beleza. 1 menos isso daqui, como que funciona uma função que é 1 menos essa função aqui? Então, vamos colocar legendas aqui. Isso daqui é elevado a menos t sobre tal. 1 menos isso é uma função que, bom, aqui no começo vai ser 1 menos 1, que é 0. Aqui no final vai ser 1 menos 0, que é 1. Então, ela é uma função que tem essa cara aqui, ó. Ela vai se aproximando assintoticamente de 1 aqui. Essa função aqui é 1 menos e a menos t sobre tal. Beleza. Isso aqui está multiplicado por uma constante, que é V0 sobre R. Ou V0 que multiplica 1 sobre R, que multiplica tudo isso daqui. Então, eu vou colocar de preto a nossa resposta. A nossa resposta vai ser essa curva vermelha multiplicada por V0 sobre R. Ou seja, ela parte de 0 de novo e ela vai tendendo assintoticamente para algo aqui, que é V0 sobre R. Olha só que interessante. Então, essa função aqui, ela é V0 sobre R, 1 menos E a menos T sobre tal. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu olhar depois que o transiente tiver passado aqui, ou se eu olhar para essa assíntota aqui, ó, imagina só. Eu peguei o meu sistema, a minha entrada do meu sistema foi V0, a minha saída com T muito grande, T tendendo a infinito, ela vai ser V0 que multiplica 1 sobre R. Beleza. 1 sobre R é o gama que a gente calculou lá, que é o nosso ganho. O ganho só significa isso. Quanto que eu vou multiplicar? Por quanto que eu vou multiplicar a entrada para obter a saída em tempo infinito? É isso aqui. A constante de tempo, que é o tal, funciona assim, ó.
eu tenho um determinado tal, que é uma constante de tempo. Se eu aumentar esse tal aqui, o que vai acontecer? Se eu aumentar esse tal, eu estou dividindo t por um número maior. Então, o meu sistema ele vai progredir mais lentamente. Então, se o meu tal for muito grande, o que vai acontecer com essa linha preta aqui, ó? Ele vai ficar mais lento. Eventualmente ele vai chegar no mesmo ponto, mas ele é mais lento. Isso aqui é um sistema com constante de tempo grande. Tal grande. E se meu tal for pequeno, esse sistema ele vai convergir rapidamente para a resposta. Ele vai ter algo assim, ó. Isso aqui é uma curva para o tal pequeno. Então, o tal, que é essa constante de tempo, ele vai me dar a velocidade com a qual esse sistema responde. Tá? E se você olhar aqui, ó, o meu e de t ele é v0 que multiplica 1 sobre r, 1 menos e elevado a menos r sobre lt. Esse i de t, dislexia tá pegando hoje. Esse de t ele é v0 que multiplica 1 sobre r menos e elevado a menos t sobre L sobre R. Esse L sobre R daqui de cima é o tal que a gente calculou lá da equação, lá da função de transferência. Nossa, eu falei que a dislexia estava pegando. Pera aí, tem como consertar. Para cá. Agora sim. Esse tal é o que a gente calculou lá da função de transferência. E esse cara aqui é o gama que a gente calculou lá da função de transferência. Lembra? A gente tinha aqui o nosso H de S. Ele era I de S sobre V de S. Que era... não lembro. Aqui, ó. 1 sobre R, L sobre R, S mais 1. Isso aí. 1 sobre R, L sobre R, S. Ou... lasqueira. S mais 1. Que é a mesma coisa que gama dividido por tal S mais 1. Meu S varia, tem hora. Então, o que você tira daqui? Você tira que se eu chegar até aqui, ó, se eu calcular a função de transferência desse sisteminha aqui, eu já sei como é que ele vai se comportar. Eu já conheço o ganho e eu já conheço a constante de tempo. Eu já sei como é que vai ser a cara dessa curva aqui. Então, se eu já sei como é que vai ser a cara dessa curva, na verdade eu não preciso fazer a transformada de Laplace inversa e calcular tal, porque eu já sei. Então a gente consegue fazer o controle de sistema com esse tipo de função aqui, que inclusive é muito mais fácil de escrever do que isso aqui. Tá certo? Vamos ver onde é que a gente está nos slides lá. Aqui, acabamos de acabar sistemas de primeira ordem. Então eu vou parar por aqui hoje, para não estender muito. Na próxima aula a gente continua. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a função de transferência para sistemas de segunda ordem. Depois a gente vai mexer com um pouquinho de diagrama de blocos, que é algo que combina as funções de transferência já de uma maneira que você consegue representar sistemas e subsistemas em transformadas de Laplace de uma maneira simples.